Shalom aos amados irmãos, a todos aqui presentes. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los à leitura inicial aqui na carta de Shaul aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler do versículo 10 ao 20. Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Leiamos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força da sua valentia. Vesti-vos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satã. Porque não é contra a carne e sangue a guerra para nós, mas contra os chefes, poderosos dominadores da Eretz da escuridão e mensageiros malignos que estão nas alturas. Portanto, tomai para vós toda a armadura de Elohim e podereis vos sustentar de pé diante dos que se levantarem contra vós no Yom Mal, no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do anúncio do Shalom. Tomando sobretudo o escudo da Emuná, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Posicionai-vos com o capacete da salvação e com a espada do sopro, que é a palavra de Elohim, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no sopro, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o segredo do anúncio, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Até aí essa leitura inicial é o texto base para a nossa meditação de hoje. É que é um texto que nós sempre trazemos quando estamos falando sobre o combate do Filho de Elohim contra as trevas. Eu quero trazer algumas reflexões para nós, para que a gente se posicione adequadamente para vencer o maligno, vencer aquele que se levanta contra as nossas almas. Começando aqui pelo versículo 10, a gente tem Shaul dizendo assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força da sua valentia. Então, ele já começa falando que o nosso fortalecimento, nossa força, ela tem uma fonte. Essa fonte é o Senhor. Aqui, no caso, esse Senhor, aqui, estou conferindo aqui para ver, Adoneino, né? É Senhor mesmo, né? Não é o nome que foi substituído. Então, é fortalecer no nosso Senhor. É dele que vem a nossa força. A força para enfrentar as dificuldades, os perigos, para realizar a vontade de Elohim. E algo que é importante a gente entender, que aqui nos textos das versões, ele coloca: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? E como a gente já conhece, já temos falado algumas vezes, essa palavra poder, no português, muitas vezes ela vem de palavras diferentes do hebraico. O pastor Mário, inclusive, fez um estudo em que ele compartilhou conosco um papelzinho, né, com as palavras que podem dar aí, aparecer essa palavra poder no português. E a palavra que aparece aqui, né, do hebraico, é gevurah. Gevurah. E essa palavra ela é aplicada normalmente para
indicar que a pessoa é uma pessoa valente, é uma pessoa guerreira, é uma pessoa que tem condições para enfrentar uma batalha, para lutar e vencer. Então, quando, por exemplo, vai citar um guerreiro, um valente, é a mesma raiz essa palavra, né? Coloca gibor, que também é a mesma raiz que dá origem a essa gevurá. Então, na força da sua valentia, ou na força da sua coragem. E aí a gente novamente esbarra na palavra coragem, né? O que é ser valente? O que é ser corajoso? Porque a pessoa pode entrar numa batalha e se atirar ao perigo, achando que está bem preparado para vencer, mas aquela batalha ela não é necessária ou não foi indicada por Elohim para ele lutar. Então ele está se expondo ao perigo inutilmente. Então, nesse caso, esse guerreiro, esse lutador, ele não está lutando com coragem, gevurá. Ele está lutando por imprudência, temeridade, afobação, ansiedade. Podem ser vários outros atributos, sentimentos, pensamentos. Mas essa palavra aqui, na força da valentia de Yahuvá, na valentia do Senhor Yeshua, o que é isso? O que é essa coragem que Elohim espera que haja em nós? É a força, é a capacidade para enfrentar os perigos, as dificuldades, sejam quais forem, para realizar a vontade de Elohim, para agradar a Elohim. E aí você tem que se preparar, tem que adquirir essa coragem. Porque às vezes vem situações diante de nós e pensa assim, poxa, eu não estava preparado para isso. Agora, como é que eu saio dessa situação? Como é que eu vou enfrentar isso? Será que eu falo a verdade? Será que... Aí você começa a pensar nas consequências, né? Se eu falar a verdade, aí eu vou perder isso, vou perder aquilo, a pessoa não vai gostar, a pessoa não vai ser mais meu amigo. Aquele que está com essa força de coragem de Elohim, ele não vai se deixar paralisar por isso. Não vai recuar por causa disso. Aí ele vai ficar pensando, mas o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Essa coragem aqui, ela te dá a capacidade para superar tudo isso. Nada disso te impedir de realizar a vontade de Elohim. Então, fortalecer-se no Senhor, porque Ele é a força que nos garante. Ele nos dá a força que garante a vitória. Tem aquele texto no Terrilá, que eu não separei aqui a referência, mas a gente pode pesquisar aqui. O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória, ela é de Elohim. Deixa eu ver aqui. É o texto de Provérbios de Shlomo, capítulo 21, versículo 31. Provérbios 21, 31. Diz assim, o cavalo prepara-se para o Yom da batalha, mas de Yahuvá vem a vitória. Então, às vezes, a pessoa ela adquire essa ousadia para lutar, para enfrentar o perigo, porque ela tem ali armas, recursos que normalmente as pessoas, que conferem essa confiança às pessoas para enfrentarem os perigos. Mas a certeza da vitória, a certeza de ser bem-sucedido, ela só vai ter aquele que está em Yahuvá. Então, por isso, fortalecer em Yahuvá e na força da sua valentia, da sua coragem. Então, esse é o primeiro comentário aqui que eu trago para os irmãos, que essa palavra aí, na força do seu poder, é na força da sua gevurá. Mas essa gevurá, o Senhor Yeshua demonstrou para fazer coisas que, pelo
lado da lógica, do sentimento, ele não conseguiria fazer. Um desses exemplos é aquele que ele estava lá ensinando o povo e aí vieram a mãe e os irmãos para capturá-lo, já imaginando que ele estava louco. E aí vai falar, quem é a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs? É aquele que faz a vontade de Elohim. É isso que vai me mover. Esses são realmente a minha família. Aqueles que fazem a vontade de Elohim. E aí não se deixou levar pelo sentimento, não se deixou levar pelo vínculo, mas corajosamente se manteve na posição para agradar a Elohim. Vamos prosseguindo aqui nas palavras de Shaul. E aí ele fala que depois de a gente se fortalecer no Senhor e adquirir essa coragem para enfrentar o inimigo, sabendo que Yahuvá nos garante a vitória, ele coloca aqui no versículo 11: vestivos de toda a armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satã. Então você adquiriu valentia, coragem, né? Já tem essa força, essa capacidade dentro de você para realizar aquilo que Elohim quer, mesmo diante dos perigos e das dificuldades. Agora eu preciso estar preparado. E aí eu vou usar as armas que Elohim tem. Aí é claro que ele usa aqui, é uma figura, né? É armadura, ele vai usar as peças da armadura, mas Elohim ele usa essa armadura também. Shaul aqui não está inventando nada. Ele está falando que a gente deve usar a mesma armadura que Elohim usa para combater. E aí os elementos que ele vai citando aqui são os elementos da armadura de Elohim. Vestivos de toda a armadura de Elohim para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satã. E aí a gente aprende o quê? Que Satã, ele arma ciladas. E a cilada normalmente a gente arma para que a nossa vítima veja, saiba que tem uma cilada ali bem descarada para que ele caia. A escritura até fala sobre isso, né? Você não vai armar na frente do passarinho lá, a armadilha vai dizer para ele, ó, eu quero te comer. Não, vai dando a comidinha ali pro passarinho, vai agradando o passarinho, aí ele vai ganhando confiança, daqui a pouco tá chamando de irmão, ô meu irmão, né? Vem na minha casa, vem comer comigo e tal. E aí quando você já está relaxado, você virou um prisioneiro, virou um escravo. É assim que Satã age, com astúcia. Ele não vai vir, né, falando palavras horrorosas, te afrontando. Muitas vezes a gente já recua. A pessoa está me afrontando, está usando essas palavras agressivas, está desonrando o nome do Senhor, está zombando no nome do Senhor, então já é das trevas. Mas a gente tem que estar vigilante com aquele que se aproxima, parecendo que está querendo o nosso bem, mas na verdade é um agente de Satã para armar cilada. E a gente tem que estar preparado, equipado, para também perceber essas ciladas. Porque você pode estar todo equipado, todo preparado, com espada, com lança, com escudo, e aí põe o teu pé no lugar errado, e ali está a boca do lobo. Não é o nome daquela armadilha que morde a pata do bicho? Ou o pé de alguém? Boca do lobo. Você está todo equipado, mas pisou no lugar errado, não estava ali atento, pode até perder uma perna. Vestivos da armadura de Elohim. E aí você pode encontrar aquela pessoa que está indiferente à guerra, como se a guerra não fosse atingi-la. Não precisa disso tudo não, para que ficar orando o tempo todo, ficar se consagrando ao Senhor? Eu oro, sempre que eu vou comer, eu agradeço ao Senhor pelo alimento e eu acho que isso é suficiente. Quando eu acordo, eu digo bom dia para o Senhor. Tem até um livro, Bom Dia, Espírito Santo, né, de um milagreiro aí, que ia pelo mundo aí fazendo
pregação, milagres, aí tinha essa pregação do Espírito Santo. E aí escreveu esse livro. Bom dia, Espírito Santo. Eu dou bom dia para o Espírito Santo. Mas não deixa o sopro sagrado controlar a vida, né? Não deixa o sopro sagrado guiar, falar. São as técnicas usadas para aprisionar as pessoas. Vestivos da armadura de Elohim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satã. Satã, ele é astuto e ele arma ciladas. Ele muitas vezes não vem combater com a gente de frente. Ele não aparece como um guerreiro, como um inimigo declarado. Às vezes ele vem dizendo que é amigo. É como aqueles homens de Gibeon, os gibeonitas, né? Que conseguiram enganar Yehoshua. Um guerreiro experimentado, preparado. Mas naquele momento, Yehoshua cometeu a grande falha. Yehoshua era um homem experimentado na guerra? Era um homem que sabia até ler comportamentos, perceber as intenções do inimigo, estrategista? Era. Então, em termos de combate, ele tinha bastante conhecimento. Mas, naquele momento, ele vacilou. E está escrito lá, ele não consultou a Yahová. É por isso que no início fortalecei-vos no Senhor e na força da sua valentia, da sua coragem, robustez, gevurá. Porque se você simplesmente pegar a armadura e achar que isso é o suficiente, simplesmente o desejo de vencer, o desejo de lutar é suficiente, vai cair na cilada de Satã. Daí a importância também de nos enchermos do sopro sagrado, porque o sopro sagrado ele conhece tudo. Ele sabe as intenções, ele sabe os pensamentos, e aí ele vai nos capacitar a perceber isso, como deu a Kefá, né, que chamam de Pedro nas Bíblias, perceber a intenção de Hananiah e da sua esposa. Você não mentiu para homem, você mentiu para o sopro sagrado. E aí eles foram frustrados na sua tentativa de iludir e enganar o servo do Senhor. E eu escrevi aqui, se eu não estiver equipado com defesa, ataque, suprimentos, não poderei resistir. Se eu não estou conseguindo resistir a Satã, não estou conseguindo perceber as ciladas de Satã, eu preciso saber o que está faltando. No que eu estou falhando? Porque se você estiver realmente seguindo com Elohim, usando os recursos que Elohim te dá, você não será derrotado. Não será jamais abalado. Versículo 12. Aqui no versículo 12, Shaul vai declarar contra quem nós devemos lutar. O nosso combate, a nossa guerra é direcionada contra quem? Diz assim, porque não é contra carne e sangue a guerra para nós. Então, nossa luta não é contra carne e sangue. Ou seja, eu não vou usar os recursos naturais, nem vou lutar contra coisas naturais para vencer essa guerra. Aí você, mas que... Então, por que eu estou lutando? Que guerra é essa? É uma guerra contra o invisível? E ele vai explicar aqui. Mas a guerra é contra os chefes, poderosos dominadores da Eretz da escuridão e mensageiros malignos que estão nas alturas. Aqui essa leitura que eu fiz é de uma tradução que eu fiz desse versículo 12, a partir do hebraico do texto de Salkson. Na versão aqui corrigida, fica contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Aí século aí é mundo. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então fica um pouco diferente. Mas nessa tradução, no hebraico, você percebe que existem dois grupos aí. Os chefes, poderosos dominadores da era da escuridão, e os mensageiros malignos.
que estão nas alturas. Então, tem uma parte que é de seres humanos, que são aqueles que estão no domínio das nações, nas posições elevadas, tomando decisões, exercendo controle no combate contra Yahová e o seu ungido. Isso a gente vê lá no Terrilá, no Salmo 2. Porque se amotinam as nações, porque os povos imaginam coisas vãs, eles juntam-se, se macomunam contra Yahová e o seu ungido, e dizem que vão sacudir as cordas. São esses dominadores. Eles odeiam o Criador e não querem se sujeitar ao seu ungido, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Yeshua, que está reinando. E Yahová está esmiuçando e abatendo a soberba das nações para que elas fiquem subjugadas a Yeshua. Porque a ordem dele é que todo joelho se prostre diante dele, toda língua confesse que ele é o Senhor. Então é isso que está acontecendo, e as nações estão aí se debatendo. As pessoas brigando pelo poder, aí periodicamente tem as eleições, e aí começa-se a campanha, as pessoas se transformam, né? Mudam o discurso, fazem as suas alianças, se transformam em religiosos, se transformam em pessoas caridosas. E aí as pessoas não percebem o tempo em que as coisas vão acontecendo, né? Ah, não, mas ele ajudou, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Olha, mas não eram coisas que estavam preparando para o que já tinha de intenção lá na frente? Yahová conhece os corações. E ele pode nos guiar para que a gente não se iluda com os discursos. E a internet, o pessoal que vive pela internet, se instrui pela internet, se instrui, pior ainda, né? Se instrui por YouTube, por redes sociais. Olha todo aquele aparato. Poxa, mas tem um monte de gente falando a mesma coisa, falando bem, então deve ser verdade. Mas a gente sabe que no mundo, especialmente na rede aí, é fácil você pagar alguém para falar bem de você. Ou pagar alguém para falar mal do outro. Isso tudo é o quê? Guerra pelo poder. Eles querem dominar. Eles querem controlar. Mas quantos desses aí que brigam pelo poder, nas diversas esferas, seja ela na administração pública, seja nos tribunais, seja ela numa empresa, seja num negócio, até num condomínio, que a pessoa quer meter a mão no dinheiro ali, essas pessoas elas estão servindo a quem? Do lado de quem elas estão? Não é contra a carne nem sangue. Contra os chefes poderosos, dominadores da Eretz, ou da terra da escuridão, e mensageiros malignos. E eu escrevi assim: quem são os inimigos de Yeshua, ungido? Quem são os seus aliados? E a gente precisa identificar quem são os que estão com Yeshua e quem estão contra Yeshua. Porque às vezes a pessoa, por não discernir isso, acaba lutando contra o próprio irmão. Brigando com o irmão, massacrando o irmão. E aí o Senhor Yeshua falou sobre isso. Uma casa dividida contra si mesma vai permanecer? Não, vai ser destruída. E aí Satã, por isso que Yahová, ele fala que ele odeia, ele abomina isso, né? Aquele que lança contenda entre os irmãos. Porque Satã é especialista nisso. Lançar aquela seta ali para que o irmão deixe aquela raiz de amargura ser criada, e aí começa a abrigar ódio contra o irmão, mas existe um mandamento, né? Não abrigar ódio no coração contra o irmão. Porque aí se você abrigar ódio, o que vai começar a acontecer? Vai começar a pelejar contra o irmão. Vai abrir a boca para falar mal, né? Para caluniar, vai ser falsa testemunha, vai se levantar contra o irmão, vai se unir ao perverso para ver o irmão cair. E Satã, ele quer fazer isso, ele vai armando as ciladas. A gente precisa estar atento para que a gente não se veja lutando contra os que são aliados de Yeshua. Aí você vai pensar, então tem que lutar contra todo esse mundo aí. Então são todos meus inimigos. Meu vizinho, da próxima vez que ele me der bom dia, não, para você não tem bom dia não. Você é meu inimigo. É assim?
Ou o familiar que está dentro da mesma casa, né? Como é que você vai conviver com esse familiar? O Senhor Yeshua falou, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ele não veio trazer paz, shalom, veio trazer espada. Por quê? Porque na casa pode ter ali o que está unido a Yeshua e o que está combatendo contra Yeshua, mesmo sem saber. E aí a gente tem que conhecer isso. Essa pessoa, ela está contra Elohim, contra Yeshua. Ele não está do mesmo lado que eu. Então eu tenho que estar consciente disso. Eu não posso estar unido a essa pessoa. Eu não posso tratar essa pessoa como se ela soubesse a quem ela está associada. Eu preciso cuidar de mim mesmo, da minha alma, para que eu possa salvar a mim e ajudar a outros. E eu coloquei aqui o perigo das más companhias. As más companhias, elas podem perverter o caminho, extraviar. E Satã envia os seus agentes. Ele envia os seus agentes. E os servos do Senhor, eles falam a respeito disso em diversas ocasiões. Até aqui, eu tinha feito uma pesquisa de uns textos dos destruidores da Emuná. Né, aqui na segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz assim, não vos junteis aos destruidores da Emuná para tomardes com ele um jugo. Aí no português aparece, não vos prendais a um jugo desigual. Né? Não é isso? Aqui. Não vos ponhais debaixo de um jugo desigual com os incrédulos. E aí na tradução aqui que eu fiz, ficou, não vos junteis aos destruidores da Emuná para tomardes com eles um jugo. Porque que sociedade há entre justiça e o crime? E que aliança há entre luz e trevas? Então eu tenho que prestar atenção para que eu não fique iludido. Ah, é meu amigo de infância, é meu parente. Eu não posso ir contra o meu parente. Vou tratar bem. Vou praticar justiça. Vou falar a verdade. Mas sabendo que essa pessoa ela pode ser usada por Satã para me agredir, para me fazer o mal, para me causar prejuízo, para armar ciladas. Porque se você não está consciente de que isso pode acontecer, você vai, não, estou em família, é do meu sangue, né? Tá tudo certo. Mas você tem que olhar, aquela alma ali, ela está aprisionada por Satã. Ela pode ser possuída por Satã para lançar uma semente, uma palavra. E a gente vai ler aqui um texto que mostra o perigo disso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler primeiramente do versículo 12 ao 19. Diz assim, ora, se prega que ungido levantou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? O problema aí está colocado. Shaul pregou, os servos do Senhor estavam ensinando sobre a ressurreição dos mortos, mas alguém plantou essa sementinha maligna da mentira. Como alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? Aí Shaul vai começar a falar do problema de você receber essa palavra e se deixar conduzir por essa palavra. Você que está combatendo contra Satã, combatendo contra o mundo, combatendo para se manter na obediência a Elohim. Quando houve uma palavra dessa, se não há ressurreição, não há vida eterna. Se eu morrer, já era. Se eu morrer, já era, então por que eu vou lutar? E essa pessoa que antes estava com a força da valentia de Aruvá, a força da valentia de Yoshua,
agora se transforma num covarde medroso, derrete o coração. E se não há esperança, por que eu vou lutar? O perigo de uma doutrina da fonte satânica. Versículo 13. Se não há ressurreição de mortos, também o ungido não levantou. Então a pregação do anúncio é mentira, engano. Está vendo? É a mesma astúcia da serpente para com Rabá. É assim que Elohim disse. Ele não chegou de cara dizendo, Elohim é mau, Elohim é enganador, Elohim não quer o bem de vocês, não. Ele criou vocês para ser escravo. Ele não chegou falando assim. É assim que Elohim disse. Eu estou interessado em ouvir a palavra de Elohim. Eu gosto tanto de cantar esses hinos quando estou ouvindo. Eu sinto uma paz tão grande no meu coração. Já ouviram esse discurso? Aí a pessoa começa a conversar sobre outros assuntos. Se você não vigiar, ela vai plantar a sementinha da incredulidade, da destruição da emuná. E não, se não há ressurreição, também o ungido não levantou. Se o ungido não levantou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a vossa emuná. Destruiu a emuná. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Elohim, pois testificamos de Elohim que levantou o ungido, a qual, porém, não levantou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também o ungido não levantou. E se o ungido não levantou, é vã a vossa emuná, e ainda permaneceis nos vossos erros. Ou seja, vocês não estão salvos. Então, Shaul está mostrando a importância do levantar dos mortos. Você crer nisso e ter esperança nisso. Porque quem tem um relacionamento com o Senhor Yeshua e sabe que ele vive, quem é guiado pela voz do Senhor, não vai ficar, essa sementinha não vai abalá-lo. A menos que ele se esqueça das experiências que já teve com o Senhor. E aí, a pessoa, mas não há ressurreição. Mas o Senhor Yeshua vive, e eu sei que ele vive. Lembra da expressão de Ov, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E era isso que dava força a Ov para aguentar aquela tribulação. Mas se você não tiver um relacionamento com o Senhor, ficar só na imaginação, só no desejo, só na empolgação, na emoção, essas palavras, essas setas malignas facilmente vão atingir. Ainda permanecer nos vossos erros. Versículo 18. E também os que dormiram no ungido estão perdidos. E aí no versículo 19 ele fala, se esperamos no ungido só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os varões. Porque a gente está lutando sem propósito, sem utilidade. O que nós vamos ganhar com essa luta toda? Nos separando, nos purificando, nos guardando do erro, nos privando dos prazeres deste mundo, dessa vida? Investindo o nosso tempo no reino de Elohim, buscando a face de Elohim para conhecê-lo, conhecer os seus mandamentos? De que aproveita isso? Se não há esperança da vida eterna. E aqui, ao mesmo tempo, Shaul está mostrando para a gente pelo que a gente tem que lutar. Eu estou lutando pelo quê? Por dinheiro? Por fama? Popularidade? Por cargo? Como em muitas instituições acontece, as pessoas brigam por cargo. Não, mas você já tem aí o cargo de dirigente do não sei o quê. Então aquele cargo lá é meu. Presidente da convenção. Não, mas você já é presidente da convenção estadual. Agora eu quero ser da nacional e não sei o quê. Aí, né? É quem quer aparecer mais. Mas não é essa a nossa luta. Nosso combate, eu separei aqui até alguns textos aqui para que fique claro pelo que nós lutamos, mas vamos continuar lendo aqui esse aqui. Se esperamos só nessa vida, somos os mais miseráveis, porque estamos lutando
de maneira inútil. Não vamos alcançar o bem. Versículo 29. Agora vamos ler do 29 ao 34. Diz assim: se não é assim, ou seja, se não há levantamento dos mortos, qual o lucro, qual o proveito, qual o ganho dos que foram imersos pelos mortos? Dos que foram imersos no Senhor Yeshua, na sua morte? Para que isto? Serão imersos por eles e eles não levantarão pela eternidade? Ou seja, vão ficar para sempre ali no pó? Então, para que a gente crê no Senhor Yeshua, é imerso em águas e se entrega ao Senhor? Se a promessa dele, eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Olha como uma frase derruba a emuná de uma pessoa se ela não se cuidar. Continuando até o versículo 34. Por que estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada yom, cada dia, morro gloriando-me em vós, irmãos, pelo ungido Yeshua, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se não há esperança da vida eterna, por que eu vou me consagrar? Se não há esperança de um reino que não será abalado, por que eu vou me consagrar? Eu vou me entregar também como o mundo faz, como está todo mundo fazendo. Aquele que não vive pela emuná, pela palavra de Elohim, vai chegar a essa conclusão. Aí começa a aceitar uma coisinha do mundo, outra coisinha do mundo, e daqui a pouco já se esqueceu de tudo. Não teme mais a Elohim, não obedece mais a Elohim. 33. Olha o conselho de Shaul. Não preste atenção a palavras de falsidade. Isso aqui é uma tradução que eu fiz, então vai ficar diferente aí da maioria das versões. Não preste atenção a palavras de falsidade. Companhia de homens maus ou de varões maus transtorna a conduta dos retos. Vigiai justamente e não erreis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Elohim. Digo para a vergonha vossa. Então, Shaul está falando do combate aqui, da vigilância, do cuidado que a gente tem que ter e cuidar para não ficar prestando atenção a palavras de falsidade. Mas para saber quais são as palavras de falsidade, eu preciso conhecer a verdade. E é daí que Shaul vai começar a falar das armas. Para eu ter firmeza para combater contra o inimigo e não aceitar as palavras de falsidade que vão destruir a emuná, destruir a minha esperança e me impedir de combater contra as trevas, eu preciso conhecer a verdade. É um dos elementos. Estar vigilante, vigiai justamente e não erreis. Vamos voltar lá para Efésios. Estamos no versículo 12, do capítulo 6. Está dizendo contra quem nós devemos lutar. E sabendo quem são os inimigos e os aliados do Senhor Yeshua, a gente vai se cuidar para dar o devido tratamento, saber como conviver. Porque estamos no mundo, a gente não tem como sair do mundo agora. Mas a gente precisa, nesse campo de batalha, saber como se posicionar. Eu escrevi assim, nossa luta não é contra humanos, contra carne e sangue, mas esses humanos, eles estão sob o efeito, sob a ação de espíritos, seres invisíveis. Vai ser o sopro maligno, agindo através dessa pessoa, se aproximando de você para te extraviar do caminho, ou para praticar ações de destruição, de morte, de roubo, que é a obra de Satã, ou é a pessoa que está sendo movida pelo sopro de Elohim, que também é invisível. E essa pessoa também vai ter uma obra, vai ter um resultado, um fruto. Mas contra os espíritos invisíveis que os dominam e os mantêm na escuridão para fazer o mal. Então, esses dominadores perversos que estão aí, alguns deles servem a Satã voluntariamente, eles sabem o que estão fazendo. Chefes de Estado, chefes de conselhos, de ordens e de organismos aí da administração pública, empresários, alguns deles sabem.
e vão às ocultas para o meio do isolamento lá para servir a Satã. Outros não sabem nem o que está acontecendo. Que é isso? Ele é inimigo? Mas parece tão bom, o discurso é tão maravilhoso. Se você não estiver sendo guiado pelo sopro de Elohim, vai chamar de amigo quem é inimigo e chamar de inimigo quem é amigo. E aí eu coloquei aqui, através de quem Satã age? Chefe das nações, comandantes militares, empresários, religiosos, juízes. Satã está usando aí os exércitos dele. Exércitos que muitas vezes parecem zumbis, né? Porque não sabem o que estão fazendo. Até o Senhor Yeshua, ele rogou ao Pai que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquela loucura diante dele. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Satã estava ali tentando destruir o Senhor Yeshua através dos seus agentes. Porque na sua sede, na sua avareza, na sua ganância, queriam derrubar o Senhor Yeshua para não perder o seu lugar. E insuflaram o povo. Muitas vezes a pessoa não está associada a alguma coisa religiosa, né? Assim, não, eu estou fazendo isso porque eu amo, realmente eu fiz o pacto. Não, a pessoa não está, muitas vezes, pensando nisso, mas ela está sendo usada. Nem por isso vai deixar de ser usada. Porque se não estiver sob o controle de Yeshua, vai estar sob o controle de Satã. Prosseguindo aqui para o versículo 13 de Efésios 6, ele diz, portanto, tomai para vós toda a armadura de Elohim, e podereis vos sustentar de pé diante dos que se levantarem contra vós no Yom Mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então a armadura de Elohim ela serve para isso, para você se sustentar diante do inimigo e permanecer firme. Não é terminar a guerra e pronto, morri. Aí o inimigo cai para um lado, você cai para o outro e aí ninguém ganhou. Parece que é aquela frase, né? Ninguém vai ganhar ou perder, né? Todo mundo vai perder. E eu escrevi aqui, não adianta se esconder no momento da batalha. Se quer estar do lado vencedor, precisa se preparar para enfrentar o mal. A guerra, ela pode ser constituída de muitas batalhas. Eu devo vencer a batalha e devo perseverar na vigilância, avaliando sempre o que pode ser melhorado. Por que eu não consegui vencer logo? Ou por que eu perdi essa batalha? Por que eu fraquejei? Por que eu titubeei? Por que eu tive dúvida? Porque as outras batalhas virão. Não adianta ficar chorando, se lamentando. Eu errei. Eu fracassei. Eu não queria. Porque Satã vai vir com tudo de novo. Levante-se. Como é? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mantenha a sua mente em Yeshua. Não, eu falhei porque eu deixei de seguir algum preceito do Senhor Yeshua. Que o Senhor Yeshua jamais perdeu batalha. E eu sei que ele vai me conduzir ao triunfo. Então preciso identificar o que houve de erro para que na próxima eu consiga vencer. E permanecer firme e vigilante. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Aí ele começa a falar das armas do arsenal de Elohim. E esse texto aí ele tem um paralelo com Yeshayahu 59, se irmãos quiserem meditar depois. Yeshayahu 59, versículos 14 a 19, fala sobre que o Senhor também ele se veste dessa armadura. Porque o povo estava numa situação de opressão. Ele fala, pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. E a equidade não pode entrar. Ou seja, era uma situação em que a justiça e a verdade não tinham espaço. Era só crime, só maldade, só violência, e quem era exaltado era só o podre. E a gente está numa situação semelhante. Sim, a verdade desfalece. Quem se desvia do mal, arrisca-se a ser despojado. E Arruval viu, e foi mal aos seus olhos que não houvesse justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Olha só, não tinha ninguém combatendo
pela causa da verdade e da justiça, a favor daquele povo. Se nós estivéssemos lá, nós seríamos encontrados pelo Senhor como intercessor, como combatente, vigilante, perseverante? Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, porque se vestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o elmo, o capacete da salvação na sua cabeça, e tomou vestes de vingança por vestidura, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furou aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome de Jeová, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do Shemesh, do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o sopro de Jeová arvorará contra ele a sua bandeira. Então isso aqui é Jeová combatendo. E quais são as armas que ele usa? Como é que ele se veste? Aqui. Couraça de justiça, capacete da salvação. E é disso que Shaul está falando para os irmãos. Está firme com os lombos cingidos com a verdade, vestido com a couraça de justiça. Ou seja, eu vou viver pela verdade. O que vai me conduzir, me sustentar é a verdade. E o Senhor Yeshua, ele ensina. O que é a verdade? O que é a verdade? O Senhor Yeshua falou. Yohanan 17:17. Ele fala, consagra-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu vou me firmar na palavra de Elohim. Elohim prometeu, Elohim falou, Elohim mandou, Elohim proibiu, Elohim disse vai, Elohim disse fica, Elohim disse fala, Elohim disse cala-te. Farei conforme Elohim mandar. Porque aí é vitória, é sucesso. Mas se eu resolver ir pela minha lógica, pela minha própria força, pela minha própria sabedoria, usando as minhas armas, ao invés das armas de Elohim, eu vou conseguir me sustentar diante do inimigo que se levanta contra mim? Não. É aí que muitos se enganam. Falam assim, não, eu sei o segredo. Ler 1000 livros de filosofia, estudar bastante, e aí a gente vai conseguir vencer. Ele está pensando em ideologia, política. Mas vai conseguir dominar a si mesmo? Vai conseguir se guardar da destruição? Vai conseguir salvar a si mesmo? Lendo muitos livros? A Escritura fala sobre isso, né? Não há limite para escrever livros. E o muito estudar é enfado da carne. A verdadeira sabedoria não vai se adquirir Não, você tem que ler 1000 livros por ano. Se você lê menos que isso, você não é uma pessoa que está se desenvolvendo intelectualmente para o sucesso. Aí o jovem fica naquele desespero, né? Poxa, não estou conseguindo. Vou ler 1000 livros de uma página, de uma folha, para poder dizer que eu estou lendo 1000 livros. Mas consegue vencer Satã? Consegue se segurar para não errar? Só as armas de Elohim vão nos permitir isso. Justiça. Quem anda na justiça não será abalado. Temos o Terrilá 15, que eu vou encerrar com ele, que nós não temos mais tempo aqui. Terrilá 15 vai falar sobre aquele que anda na justiça. Que a justiça ele coloca a couraça, que é aquilo que é um elemento de proteção para os órgãos vitais. Aqui no Salmo 15, vou ler ele todo, diz assim, Yahová, quem se abrigará na tua tenda? Quem habitará no teu santo monte? O que anda irrepreensivelmente, ou seja, inocente, sem defeito, o que pratica a justiça e o que fala a verdade no seu coração. Não pisa pela sua língua, não faz ao seu companheiro mal,
Injúria não carrega contra o seu vizinho. O desprezível aos seus olhos é rejeitado. Aos tementes de Jeová engrandece. Jura fazer mal e não muda. É uma pessoa de palavra. Sim, sim, não, não. Sua prata não dá com juros. Suborno contra um inocente não toma. O que faz isso não será jamais abalado. Não será jamais vencido. Isso faz lembrar o que Jeová disse a Yehoshua. Ninguém poderá te resistir todos os yamin da tua vida. Mas, para ele ter isso concretizado na sua vida, ele tem que seguir o que Jeová disse. Não se aparte da tua boca o livro desta Torá. Toma cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Não se desvie para a direita ou para a esquerda. Deixo essa meditação para os queridos e que Elohim nos fortaleça e nos conceda combatermos pela emuná, preservando-a, para poder dizer como Shaul: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a emuná. Elohim abençoe a todos.